Vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira, uma sexta-feira movimentada, hein? O Cruzeiro não é segredo para ninguém, tem aí algumas negociações em andamento. Uma estava para ser finalizada, mas importante quando a gente fala aqui sobre a cautela, sobre ir com calma, para apurar bem. Tem isso, aquilo, às vezes faz um leilão, às vezes alguém rói a corda, então uma negociação acaba por estar muito próxima, mas contratado, gente, é quando assina papel. Mas vamos lá, o que temos sobre Vitão, né? Realmente o Flamengo voltou aí na parada e hoje é um verdadeiro leilão. Ele vai jogar no Flamengo? Agora quem está mais próximo. Mas vamos lá. Primeiro, trouxemos há alguns dias que o João Marcelo não tinha rejeitado uma ida para o Internacional. Isso era ali na virada 24 para 25 do Natal. E o Cruzeiro tinha apalavrado valores ali com o Internacional. O que é a proposta do Cruzeiro? E não vai mudar, viu? Se o Inter estiver pensando aí em um leilão, acho que já foi até demais, né? Do Cruzeiro, pelo que eu apurei, não tem nada para mexer. Inclusive, acho que a proposta do Cruzeiro é muito boa, hein? Mesmo com essa nova do Flamengo, acho que fica ali bem próximo, hein? E vou explicar por quê. Aí vai falar que é a visão clubista e tudo. Mas vamos lá. 7 milhões de euros o Cruzeiro ofereceu ao Inter. E o Inter topou. Mais a ida do João Marcelo em definitivo. Claro que o Inter ainda não tinha se acertado com o João Marcelo, ou ainda não se acertou, se a negociação continuar, não sei. Mas já procurou e já conversam, né? Ainda não tinham chegado em um denominador comum. O staff, inclusive, do João Marcelo, aguardavam uma nova proposta. Estavam conversando, mas isso não teve uma nova proposta até o momento. Mas o Japa emprestado. E o Flamengo, segundo o ótimo Vene Casagrande, né? Eu e o Vene, a gente estava trocando informação sobre isso já desde ontem. Falei, Vene, o Flamengo vai voltar nessa história. O Vene, tô apurando aqui. Então, a gente foi trocando informação aí nos últimos dias. E aí, a proposta do Flamengo agora é o perdão de uma dívida de 4 milhões e 700 mil euros, mais 5 milhões e meio de euros à vista, e 500 mil euros de bônus. Esse bônus aí tem que ver, né? O que seria isso? Será que é alcançável ou não é alcançável? Então, de grana mesmo para o Inter, 5 milhões e meio de euros. O Inter vai ter que comprar outro zagueiro, né? Ou vai ficar sem zagueiro no mercado. O Cruzeiro daria, ou pode dar, o João Marcelo. Você, na teoria ali, já tinha um substituto. Pessolano já falou sobre o jogador, né? Buscou referência também sobre o Japa. Então, a negociação ela estava mesmo caminhando bem para o lado do Cruzeiro. Mas tem agora essa história do Flamengo voltando a carga para ter o atleta. O Vitão, só para todo mundo ter a ideia, conversou com o departamento de futebol do Cruzeiro, com o Pedro Lourenço, com o técnico Tite, falou sobre o projeto, contrato de 5 temporadas, tudo com o jogador apalavrado. Mas, repito, não tinha como nada ir para o papel, porque o desfecho da negociação teria ainda o João Marcelo e teria também o Japa, né? Então, está nessa história. Se o Inter está jogando para ir ganhando cada vez mais, daqui a pouco, se o Cruzeiro fosse, né, entrar neste leilão, e aí, ô Flamengo, o Cruzeiro agora tá pagando mais. Aí vai ficar aquele jogo, né? Mas o Cruzeiro, pela informação que eu tenho, não entra mais nessa história. Já chegou até um limite, e eu acho que, repito, né, aquela questão da proposta. Quanto que o Inter vai gastar para contratar um zagueiro? O João Marcelo, ele teve a lesão, mas até pouco tempo teve proposta bem alta pelo jogador. Então, é aguardar essa história. Vai jogar no Flamengo? Hoje é quem está mais próximo. Mas, enquanto não assinarem, enquanto não fechar tudo, vamos ver. O fato é que o Vitão tinha animado muito com a proposta do Cruzeiro, tanto que falou com o Pedro Lourenço, repito, com o técnico Tite,
tudo sobre o planejamento da próxima temporada. Vamos seguir acompanhando aí os passos desta história. Sobre uma questão importante que a gente tem também é quanto ao Gerson, porque muita gente aí até mandou, né? Mandou para nós, mandou até o Valozoca, o Thiago Valor entrou na história aí sobre Enigma e tudo. Pessoal, se a gente tiver aqui na Samuca TV, Central da Toca, alguma informação concreta sobre, a gente vai postar aqui na Samuca TV, no Central da Toca, nas nossas redes sociais e tudo. Não vamos... Pô, eu já falei sobre isso. Se tem uma informação concreta, publica. Se não tem, aguardar. E hoje não tem nenhuma informação concreta sobre o Gerson. Tem apenas um desejo do Cruzeiro, que é muito distante porque a pedida foi altíssima. E eu tinha até comentado sobre o Alexander Medvedev, né, retornar lá às atividades. O Zenit está nesse período aí de final de ano. Acho que só volta a jogar bem lá pra frente. Então, o pessoal tá... O próximo jogo do clube russo é no final de fevereiro. Então, eu acho que é isso mesmo. Jogar em dezembro. Então tá naquele período ali de recesso total de final de ano. E uma comunicação, ela nunca é fácil nesse sentido, né? Vamos acompanhar, tendo alguma novidade, vamos trazer para todos vocês aqui na Samuca TV. E sobre Gabigol, também aguardando. Mas o fato é, o Gabigol tem cifras importantes para receber. Recebe tudo rigorosamente em dia. Não só o Gabigol, né? Comissão, empresário, todo mundo. Aliás, eu estava conversando com um empresário do mundo da bola aí, tem jogador no Cruzeiro. E ele destacou o seguinte, ele falou assim: Samuel, é impressionante como o Cruzeiro paga tudo rigorosamente em dia. Véio. Questão de comissão dos empresários. Véio. Você envia a nota, porque é pessoa jurídica, né? A empresa envia a nota e aí você faz tudo rigorosamente em dia. O prazo para pagar é até o dia 20. Dia 18, 19, tudo já está na conta, né? Então, esse empresário destacou isso. E claro que hoje, para você, por exemplo, para o Gabigol e para o Santos, ele vai querer alguma garantia de que vai receber em dia. Como que o Santos vai fazer essa composição? Aí tem um lado do Cruzeiro também. O que sobraria aí para o Cruzeiro pagar uma parte? Essa história ainda vai render ao longo, acho que da próxima semana. Por enquanto, sem qualquer novidade sobre. Assim que tiver também, vamos trazer aqui na Samuca TV. Tá falado, pessoal? Boa tarde para você também, Pedro. Confirmando o meio-dia com 18 minutos. Alô, meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, em especial para toda nação azul, sempre ansiosa e de forma positiva, ouvindo a Itatiaia e aguardando por reforços e reforços de peso. É a palavra da diretoria. O Cruzeiro vai de forma pontual ao mercado. Já tem a base que está mantida para a próxima temporada. Nenhum tipo de negociação em termos de atleta faz parte dos planos da comissão técnica, será negociado. Isso já é um grande avanço, né? Por mais que possa aparecer a proposta por Matheus Pereira, por Caio Jorge, pelas estrelas da companhia, o Cruzeiro mantém e faz total esforço. E dentro das contratações pontuais, vamos atualizar a situação aqui para o torcedor celeste na Itatiaia, no Rádio Esportes, para dizer que, Pedro Abílio, atualização de momento sobre o Vitão, zagueiro do Internacional, de 25 anos. O Cruzeiro já tinha e já tem a situação encaminhada com o Inter. A proposta está na mesa da equipe porto-alegrense, mas
Mas a informação que chega é que o Internacional voltou a conversar com o Flamengo, aí já entra na esfera do leilão, algo que o Cruzeiro não vai participar. Essa é a palavra do Clube Celeste, não entrando em nenhum tipo de negociação em que a equipe possa tirar proveito do que o Cruzeiro já propôs em termos de, inclusive, proposta de dinheiro, 7 milhões de euros gira a negociação, além do João Marcelo, além do Japa. A gente sabe, o Internacional tem a proposta do Flamengo também, que estava querendo abater uma dívida do Thiago Maia. Então o Cruzeiro, a palavra é que não vai entrar em leilão, sabendo que o Internacional voltou a conversar com o Flamengo e dá um prazo final para uma contrapartida. Sobre outro atleta que volta e meia, né? O torcedor tá ansioso, querendo saber, tava aguardando esse presente de Natal, mas a gente sabe que é uma negociação bem delicada. O Pedro Lourenço já admitiu que tem interesse sim no Gerson do Zenit da Rússia, mas ainda a negociação está caminhando, não está dada como encerrada. E a gente sabe do poder financeiro hoje que tem o Cruzeiro, também de forma agressiva, como vai ao mercado. Então, quem sabe ainda a coisa indo até o dia 2 de janeiro, data em que o Cruzeiro comemora o seu aniversário, para poder anunciar esse reforço. Mas 2 reforços são aguardados. Daqui a pouco eu falo sobre o Vitinho, hein, que tem novidade. Mas a situação do Vitão de momento é essa: o Internacional volta a conversar com o Flamengo. Meu caro Pedro. Até que ponto, Edu e Simões, começando por você, Edu, vale a pena entrar no leilão, vale a pena a disputa com o clube, com o dinheiro que tem o Flamengo, pelo zagueiro Vitão? Cara, entrar em leilão não é nem até que ponto vale a pena com o Flamengo, é que não tem jeito. Leilão com o Flamengo não tem jeito, cara. E o Cruzeiro tá certo. O Cruzeiro chegou num nível, num limite que pode gastar. O nome disso é responsabilidade. Eu tenho X para investir no meu elenco para 2026. Y é pro sistema defensivo. Eu chego até esse limite aqui. Passou disso aqui eu não posso mais. O Cruzeiro hoje é uma SAF, tá com responsabilidade, tem um orçamento. E lembrando, né? O Cruzeiro foi uma das melhores defesas do futebol do Campeonato Brasileiro, com Fabrício Bruno e Vidalba, os dois jogando em alto nível. O Vidalba foi muito bem. Aliás, a temporada de 2025 do Vidalba foi melhor que a do Vitão, né? O Vitão é mais jovem, o Vitão tem mais potencial, concordo. O Vitão tem mais valor de mercado, concordo. Mas o 2025 do Vidalba foi melhor, ponto. Do Fabrício Bruno nem se discute. O Vitão chegaria para disputar a posição, para quem sabe ser um titular da zaga do Cruzeiro, potencializaria o sistema defensivo, subiria o nível, mas não dá para você entrar em leilão, gastar o que você não tem, porque o Flamengo entrou na jogada. Hoje não dá mais para disputar financeiramente com o Flamengo, isso é fato. É fundamental que o torcedor entenda e é fundamental que o clube tenha responsabilidade. Então o Cruzeiro não vai passar do limite orçamentário dele para ter uma briga que não faz o menor sentido com a maior receita do futebol sul-americano hoje. Um time que tem receita de Europa, não tem por que o Cruzeiro entrar nesse leilão. Se não der, o Cruzeiro tem aí Fabrício Bruno, tem Vitão, tem o João Marcelo com pré-temporada, sem a lesão que o atrapalhou em 2025. Tem o Jonathan Jesus, que terminou bem, jogando os 2 jogos contra o Corinthians, e que, a exemplo do Vitão, tem valor de mercado, tem potencial para evoluir. É um cara que pode jogar mais vezes na temporada. Agora, se der para trazer o Vitão, melhor ainda. O Cruzeiro vai estar fazendo uma grande contratação para 2026. Agora, leilão com o Flamengo, só se você for muito louco. Ô, Edu, e até entrando no assunto, Pedro, porque ainda com a negociação em andamento envolvendo o Gerson do Zenit, que estava pretendendo contar com o Jonathan Jesus, o Jonathan poderia ser, né, essa moeda de troca para reforçar ainda mais a contratação do Gerson. Até por isso o Cruzeiro pensa na contratação do Vitão também. Antes de falarmos a respeito dessa situação, eu queria que você me explicasse, Simões, nessa mesma linha que perguntei pro Edu, qual o nível de prioridade o Cruzeiro deve tentar dar pro Vitão nesse mercado? O Pedro, olha só,
pro Inter, financeiramente, o negócio é mais vantajoso com o Cruzeiro do que era com o Flamengo. Pelo menos nas ideias iniciais ali que tinham as duas propostas, né? No caso do Flamengo, ele receberia 4 milhões de euros. No caso do Cruzeiro, 7 milhões de euros. Além disso, o João Marcelo, o empréstimo do Japa. Pro Vitão, ele vai pro Flamengo ser reserva. O Flamengo tem Léo Pereira, e Léo Ortiz e Léo Pereira, né? Ele viria pro Cruzeiro ser titular. E aqui eu não tô dando uma informação, tô fazendo uma afirmação. Assim como eu, o Tite não gosta de zagueiro baixo. O Vidalba vai ter muita dificuldade para jogar com o Tite, tá? Então, o Tite, ele gosta, da escola gaúcha, ele gosta de uma zaga mais alta. Embora o Vitão não seja um especialista da bola aérea, mas é um jogador de maior imposição nesse aspecto. Então, eu acho que é isso também, né? O Vitão, ele vai pro Flamengo ser reserva, e ainda ser reserva e disputando uma posição com o Danilo que terminou a temporada em alta, marcou o gol do título da Libertadores, marcou o gol na Copa Intercontinental. Pro Cruzeiro ele viria para ser titular como um pedido do técnico Tite, como trouxe o Rubinho aí durante todo esse feriadão de Natal. Então eu acho que passa muito por isso aí, né? A proposta financeira do Cruzeiro é melhor. Não sei qual é o desejo do jogador. Também pode ter essa questão do jogador, assim, onde ele vai ter mais chance, por exemplo, de ser campeão. No Flamengo, sem dúvida nenhuma. O Flamengo está sempre ganhando as principais competições, até pelo poderio do time. Onde ele vai ter mais chance de jogar? No Cruzeiro. Então tem todas essas coisas aí que precisam ser colocadas na balança. Mas as informações que a gente tem é de que, inclusive, o Cruzeiro estaria à frente do Flamengo, porque a proposta financeira do Cruzeiro é superior à do Flamengo. E aí o Flamengo, de certa forma, teria até saído do negócio. Se voltou, aí, na verdade, o leilão, quem tá fazendo é o Inter, né? Até porque o Internacional tem aquela grana para levantar até o final da temporada. O abatimento da dívida do Thiago Maia dificultaria, né, esse recebimento da equipe do Internacional, porque a crise financeira tá muito grande, por isso o Cruzeiro largava na frente. Agora o Flamengo volta a conversar, o Cruzeiro tá com a proposta feita, a coisa bem encaminhada, mas aguarda essa contrapartida do Internacional. Se sai o Jonathan Jesus, Edu, para entrar nessa negociação do Gerson, muda alguma coisa no pensamento com relação à prioridade que o Cruzeiro pode dar para o Vitão? Se o Jonathan sai... Não, o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado atrás de um zagueiro. E o Vitão é um ótimo nome, é um cara para chegar, e eu concordo com o Simões, com potencial de ser titular. Eu repito, a temporada de 25 do Vidalba foi melhor que a do Vitão. O Vidalba, o fato dele não ter essa altura toda para ser zagueiro, aliás, ele não é zagueiro, né? O Vidalba, em várias entrevistas, ele começa a carreira dele como um meia, depois com o Gabriel Milito ele vira um ala pela esquerda, fazia uma saída de 3 como um terceiro zagueiro, mas defendia como lateral esquerdo numa linha de 4. Ele foi contratado assim, né? Isso, pelo Larcamon, porque sim, via esse potencial nele. E ele vira zagueiro mesmo no Cruzeiro nessa temporada com o Leonardo Jardim. E vai muito bem como zagueiro pelo lado esquerdo. O fato da altura dele não atrapalhou, porque é um cara que se posiciona muito bem. Enfim, na bola aérea ofensiva também foi muito bem na temporada. Mas o Vitão é zagueiro. Num todo, se você colocar o 2025 do Vidalba foi melhor. Se você pega no geral, o Vitão é mais jogador, é mais zagueiro que o Vidalba. Então chegaria com potencial de titularidade ao lado do Fabrício Bruno. E se você perde o Jonathan Jesus, se ele é envolvido em outra negociação, ou se simplesmente o Cruzeiro negocia o atleta, que é valorizado, aí que torna mais urgente ainda um outro zagueiro para reforçar o elenco, porque é uma temporada em que o Cruzeiro vai jogar mais. Quando eu falo jogar mais, é jogar mais vezes do que em 2025. Tem Libertadores, o estadual tá aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então você vai precisar de elenco. Você vai precisar de elenco qualificado. E você ter o Vitão seria ter mais opção, e uma opção com mais qualidade para o Tite utilizar em 2026. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.